livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel pelo seu guia espiritual. A mensagem número 177, que tem como título Aguardemos Saúde Mental. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O Espírito Emmanuel faz o seguinte comentário sobre esse pequeno parágrafo. Diz: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longas. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos do mundo, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do mundo, com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no mundo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos, que abusivamente amontoam. O vaidoso permanecerá ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra monta as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina no centro de Deus. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Extraímos-lo na terra e prendemos naturalmente ao chão. Elevemos-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Não conhece? Pai, vamos dar início à nossa reunião e, fazendo a prece, fechando os nossos olhos, e vamos pedir ao irmão Alexandre, faça a prece, vai dar início. Mestre Jesus, este lar de oração que brilha com a força do teu Evangelho mais uma vez nos serve de farol, nos guiando em busca de luz, de renovação, de compreensão, de verdades superiores. Neste momento, amigo maior, com as bênçãos de Deus, nosso Pai, nós te rogamos inspiração, entendimento, através dos bons espíritos, mentores espirituais deste lar, para que o nosso palestrante e os nossos corações possam estar unidos, buscando mais uma vez receber a mensagem divina de conforto e de felicidade e vida eterna que o teu Evangelho nos proporciona. Fica conosco, me chamar agora e sempre, que assim seja. Hoje, sábado, no dia das nossas programações, lembrando a todos aqueles que desejam melhorar os conhecimentos da doutrina, devem participar de grupos de estudo. Nós temos aqui um iniciando antes da nossa chegada às 8, para que a gente entenda melhor, porque a palestra é bonita, ensina, mas para esclarecimento maior se faz necessário que a gente estude mais. A doutrina espírita é basicamente uma doutrina literária, onde tem vários livros com todos os esclarecimentos que nós possamos procurar. Então, o incentivo permanente do estudo, para que a gente entenda mais, para
que se entenda a nós mesmos e entenda o mundo de uma forma diferente. Hoje nós estamos com o nosso irmão médico, né? Vamos passar a palavra a ele para que ele nos traga os conhecimentos, para que ele se sinta melhor. Queridos irmãos, que o amor do Cristo esteja conosco nesse instante em que iremos nos debruçar sobre o seu Evangelho e aqui, em particular, realizar uma análise sobre a passagem evangélica em que o Cristo nos afirma: pedi e vos será dado. É uma passagem magnífica, está contida no Evangelho de Mateus e de Lucas. Vamos visitá-la, mas em particular queremos dar conta dessa percepção que nós temos ao trabalhar com a aproximação ao Cristo no serviço cristão, em nos fazendo e nos sentindo cristãos, de nos percebermos como merecedores da graça divina. E é promessa do Cristo, exatamente, de que pedir haverá de nos ser concedido. Ao pedirmos, haverá, portanto, resposta aos nossos pedidos, às nossas súplicas. Haveremos então de pensar qual o sentido da passagem evangélica que o Cristo nos convoca a este entendimento, para que não busquemos pedir algo que não seja ligado ao exemplo e à vida do próprio Cristo. Joana de Ângeles, ao abordar exatamente a ideia da oração, ela nos traz uma perspectiva que era de um ensino de um religioso espanhol, Francisco Osuna, e esse religioso espanhol afirmava que a forma de orar continha 3 planos especiais. O primeiro plano era o plano da fé. Então, na fé, nós poderíamos imaginar a ideia de alguém que escreve para um amigo. É uma oração baseada numa confiança em um amigo, e nós escrevemos para um amigo. A segunda forma de orar é aquela do plano da esperança. E aí, nós não só escrevemos ao amigo, mas como esperamos a resposta que esse amigo irá dar. E a terceira maneira de orar é aquela situada no plano do amor. E aí, ao invés de escrevermos uma carta ao amigo, nós visitamos o amigo. É uma construção muito interessante do religioso espanhol dos séculos XV e XVI, e que Joana nos comenta que, apesar de 500 anos passados dessa colocação, ela se representa uma atualidade espantosa para os nossos dias. Dizia o sacerdote Francisco Osuna que a primeira forma de orar, ou seja, aquela que se relaciona no plano da fé, é como um beijo dado aos pés do amigo. A segunda forma de orar, no plano da esperança, é como se beijássemos as mãos deste amigo. E a terceira forma, aquela do plano do amor, é como se dessemos um beijo na boca. E Joana de Ângeles nos diz que este sentido é todo apropriado para nós percebermos a ideia da oração e que o amigo é sempre o mesmo. O amigo é Deus. De forma que devemos sempre considerar esta oração com este sentido pleno em que ele se reveste de fé, de esperança e de amor. Mas vejamos que, ao abordarmos a ideia da oração, a primeira ideia que devemos ter é como oramos, como realizamos as nossas orações. Porque muitos de nós, e é da nossa cultura,
Afinal de contas, em que pese alguns já terem nascido no ambiente espírita, lembremos-nos que somos espíritos milenares e tivemos outras encarnações, e esses registros estão contidos conosco. Dentro de nós há aquilo que fomos em outras existências, de modo que a ideia da oração que hoje temos, carregamos também da forma como oramos ao longo dos tempos. E pensemos sempre que orar na dimensão que é trazida por Joana de Ângeles, como ela mesma nos informa, significa, no primeiro sentido, romper as barreiras mentais limitadoras das emoções, porque estamos envolvidos num ambiente que nos convoca a emoções, ao esplendor de todas as nossas percepções, porque ouvimos muito, falamos muito, não é? Lemos coisas que às vezes podemos dizer barulhentas, escolhemos diálogos muitas vezes que são muito barulhentos. Então, quando realizamos a oração, nós saímos dessas necessidades imediatas, rompemos esse barulho e nos colocamos direcionados para os altiplanos da vida. De fato, ao percebermos essa ideia, devemos considerar por que não colocamos a oração como um hábito a ser seguido diariamente. E um hábito a ser seguido com uma certa profundidade, porque quando oramos, veja, no exemplo que era trazido pelo sacerdote, nos dirigimos a um amigo, e nos dirigimos a um amigo muito especial, e a um amigo que pretendemos ser alguém ou algo que amamos profundamente. E, desta forma, esta condição de orar nos traz uma emoção de paz, algo que nos aquieta, algo que nos harmoniza. Essa é a ideia de uma oração que tenha esses três planos que nos referimos: a fé, a esperança e o amor. Quando a fé ora, diz Joana, nós, nesta vibração ascendente superior, nós conseguimos romper as cristalizações mentais e nos abrirmos para o psiquismo divino. Imagine o que significa isso. Abrirmos-nos para perceber Deus. A gente não se dá conta disso, de que no momento da oração nós entramos num tipo de abertura de um plano que nos permite nos aproximarmos de Deus. Depois, diz Joana, quando a esperança ora, é aquela ideia exatamente de ter uma resposta a uma comunhão. Comunhão que envolve exatamente essa possibilidade de união desses dois polos, quem ora e o benefício que é recebido naquele instante. Então, há nesse sentido um sentido de comunhão. Mas, quando oramos no plano do amor, chegamos mesmo a uma condição de êxtase. São poucos, evidentemente, que experimentam essa condição na qual a oração é feita toda em forma de amor. E de tal sorte, você se plenifica no êxtase. São os grandes, como Francisco de Assis. E fala-se, o irmão Leão, em seus registros, de que em várias ocasiões ele se isolava para fazer as orações profundas que realizava em direção ao Pai, ao Criador. E chegava mesmo a, naqueles instantes, levitar. Era uma entrega por completo. E, numa destas oportunidades, Frei Leão o observou e, com medo, querendo segurá-lo, né, na perspectiva de que, com medo de que ele partisse daquela condição em que era companheiro deles há 800 anos atrás. E, naquele instante, em Francisco retornando a conversar com Frei Leão, tinha recomendado que ele não o perturbasse. Ele disse: mas meu irmãozinho, eu não tinha te recomendado. Eu disse: eu sei, irmão,
mas vinha ao teu encontro e ele disse: o que foi que tu ouviste, Frei Leão? E ele dizia: mestre, eu não sei, eu só ouvia que tu dizias verme, verme, e beleza, bondade extrema. Ele disse: pois é, aquela situação em que me vi, em que Deus, nosso Pai, me permitiu ascender e visualizar o plano divino. Eu me percebi na minha insignificância, verme que sou, verme diante da grandiosidade de Deus, e perguntava: mas como bondade infinita, tanta beleza pode se aproximar de nós, ainda envolvidos na lama em que ainda nos prostramos? E era esse encontro da luz divina com aquele homem tão humilde, tão frágil em sua saúde, mas tão pleno de Deus. Estava em êxtase. Há um registro de outra personagem fabulosa, Madre Teresa de Calcutá. Ela estava fazendo uma oração muito profunda e se aperceberam dela, repórteres, que ela estava completamente absorta naquela sua oração. E quando ela terminou, chegou o repórter para realizar a entrevista, dizendo: irmã, o que estavas fazendo? Estava conversando com Deus. Se era, e afinal de contas, irmã, o que era que a senhora dizia para Deus? Eu não dizia nada, eu só escutava. Aí foi que a repórter ficou, né? E a senhora escutou o quê? O que foi que ele falou? Não falava nada, ele só escutava. E se tu não podes compreender isto que eu estou te dizendo, eu não posso dizer nada. Então imagine que tipo de conversa maravilhosa é realizada entre aqueles que não precisam falar nada, mas entendem tudo, escutam tudo. É exatamente essa condição de êxtase que só os grandes espíritos, aqueles que oram exatamente motivados pelo amor. Então, são aqueles que conseguem visitar o amigo, alcançar o plano divino, como diz Joana, não é? Na representação daquilo que o sacerdote dizia: quem ora com amor é como se visitasse o amigo. E de fato visitamos no plano espiritual, em pleno êxtase, como os grandes que nos antecederam. De modo que, sempre que buscarmos a ideia de que a oração é um caminho para Deus, nós devemos trazê-la para o dia a dia, para o nosso dia a dia, e observar como oramos. Porque certamente, ao longo dos tempos, buscamos Deus em rogativas as mais diversas. E oramos porque desejamos algo para a nossa vida. Então, orar, mais do que tudo, são súplicas dirigidas a Deus. Nós, em geral, buscamos Deus nos sofrimentos, buscamos Deus nos grandes testemunhos. Quando nos sentimos aflitos, perdidos, torturados nos sofrimentos, procuramos Deus. E nunca procuramos Deus para outra coisa que não seja para pedir. E aí pedimos. Essa forma daquilo que pedimos diz muito de nós mesmos. Se queremos saber efetivamente o que a pessoa é do ponto de vista religioso, observe como ela ora. Então, observe a oração de Francisco de Assis. Em louvor a todas as criaturas, ao sol, ao vento, ao mar, às flores, ao fogo que foi colocado no seu próprio ouvido e nos seus olhos, pretendendo curar a sua infecção no ouvido e nos olhos, e que o levou a torná-lo cego, quase surdo. Então veja, a oração de alguém que, do ponto de vista da vida cotidiana, tal como nós nos acometemos, às vezes estamos com uma gripe, uma dor na lombar, em alguma coisa, dizendo: na minha vida não tem mais sentido, estou acabado. E aquele que estava cego, quase surdo, pâncreas e fígado completamente tomado por infecção,
tenha a condição da plena alegria pela comunhão com Deus. A sua oração é uma oração de louvor a Deus. Nada a pedir, tudo a agradecer, tudo a louvar. Então veja, o conteúdo da nossa oração diz da nossa aproximação com Deus. Quem mais evoluído espiritualmente vai se dedicar à oração, a essa constatação plena da realidade divina como algo a ser louvado. Louvar plenamente. Agradecer no mais das vezes, em todas as condições. Pedir, quando muito, mais em direção ao próximo, aos necessitados, em favor dos outros. Quase nunca dirigindo-se a si mesmo. Mas a grande maioria de nós outros, os que estagiamos ainda na terra, dirigimos as nossas súplicas para pedir, pedir e muito pedir, para nós mesmos e para os muito aproximados de nós. Algumas vezes nos lembramos de pedir pelos necessitados, certamente, quase nunca ou nunca, para pedir por aqueles nossos irmãos necessitados também, mas que são os violentos, os estupradores, os que nos antagonizam aquilo que imaginamos ser o correto, o certo. Porque nós nunca imaginamos fazermos uma oração por alguém que esteja em um presídio. Aquele assassino que foi objeto de toda a repulsa da sociedade. Mas nós não fazemos isso. E nos lembremos do Cristo a dizer: eu estava preso e tu viestes me visitar. E os discípulos diziam: mas Senhor, Senhor, quando tu estivesses preso e nós fomos te visitar? Não é assim. Quando fizeste a algum destes meus irmãozinhos, foi a mim mesmo que fizeste. Veja que o Cristo não disse que tipo de ladrão ou tipo de pessoa que estava preso deveria merecer a nossa visita. Se não a visita fisicamente, pelo menos a visita em forma de oração. Ele não disse. Ele só disse que estava preso e que este irmãozinho haveria de ser merecedor de alguém que fosse lá ouvir as suas lamentações, as suas reclamações da vida, seu ponto de vista. Mas nós não achamos isso e nos dizemos cristãos. Então temos que alicerçar a nossa oração de elementos novos, para além dos nossos peditórios, sabermos orar e pedir em favor daqueles que estão passando, por exemplo, nesta onda terrível dos dias atuais, em que jovens se decidem por abandonar a vida. Que sofrimento atroz, que distanciamento de Deus. Quantos desses tiveram lares que incentivaram a busca por Deus? Quantos destes jovens desesperados nas suas inquietações, nos seus desvarios, nas suas depressões, nas suas ansiedades, não gostariam de ter a ajuda, o apoio, a sustentação de alguém que, motivado pela fé, lhes oferecesse um evangelho na forma de um remédio para as dores que carregam na alma. De modo que as nossas orações não são apenas o momento em que, silenciosamente, nos dedicamos a falar com Deus. Nós oramos quando trabalhamos em favor dos nossos irmãos, quando nos dirigimos ao outro amorosamente. A nossa energia, o nosso pensamento se movimenta com Deus em favor dos nossos semelhantes. Por isso que estamos vinculados com Deus. É uma oração viva, atuante, de modo que esse significado que precisamos trazer para a nossa vida.
Muitas vezes nas nossas inquietações dizemos: Senhor, Senhor, são tantas as dificuldades que tenho na vida, que eu gostaria que Tu resolvesses, porque eu não estou aguentando mais. Esse ambiente no trabalho que eu tenho, uma pessoa me perseguindo no ambiente de trabalho, este familiar que não me entende, que é violento, este filho que é ingrato, este marido que é violento, ou que trai as minhas melhores expectativas, ou vice-versa, esta mulher. Eu não suporto mais as condições, então, por favor, trate de me ajudar. Quantas orações não são feitas assim? Com uma exigência, com um tom de exigência, como se direcionássemos aquilo que Deus haveria de colocar como resposta às nossas súplicas. Mas era o próprio Cristo a dizer que nenhuma súplica haveria de ficar, de não ser atendida. O problema é saber como será atendida, e em que momento, e em que circunstância. Porque nos movimentamos na oração com aquilo que desejamos. A verdadeira oração, diz Joana, é aquela em que nos vemos isolados dos barulhos do mundo, para melhor refletirmos em nós mesmos as nossas necessidades de acessar ao Pai, e naquilo que em nós mesmos evoluímos, podermos nos oferecer em nome do Pai aos nossos semelhantes. Pensar, portanto, no ser transcendental significa expandir os nossos pensamentos. E quando pensamos em orar ao Pai, e que é o ser amoroso que nos dirige todos os benefícios além do dom próprio da vida, deveríamos pensar que estamos nos dirigindo ao perfeito amor, à plena misericórdia, à bondade infinita. E por isso mesmo, o nosso coração deve estar revestido de ternura. Não há circunstância do barulho do mundo, ou seja, as nossas inquietações, os problemas do ambiente de trabalho, da família, do que quer que seja, que nos faça acessar a fonte divina carregado de rancor, de mágoa, de tormentos da alma, porque acessaremos o Pai ao nos dirigirmos com base na ternura, na submissão plena a este amor, porque nada mais libertador do que nos tornarmos submissos ao amor infinito. A nossa ideia de submissão é completamente equivocada, porque imaginamos submissão na dimensão terrena, ser submetido a outro homem, né, a um governante, ao que quer que seja, é sempre uma situação desagradável. Mas você ser submetido ao pleno amor é toda a liberdade possível, porque todo convite à evolução nossa é um convite a nos fazermos plenamente fiel à justiça divina. E quando ficarmos plenamente fiel à justiça divina, sintonizados à justiça divina, estaremos completamente submetidos a Deus. E quanto mais submetidos a Deus, mais livres estamos, porque não precisaremos mais estar encarnados. A grande libertação que devemos querer para a nossa vida é não precisarmos mais reencarnar em mundos atrasados como este. Estarmos plenos para outros voos, para outras condições de viver a vida plena que é a vida espiritual. Então, diz Joana que muita falta faz a oração ao ser humano, porque, na realidade, aquele que se fez modelo e guia de todos nós, em todas as circunstâncias, e quem acompanha o Evangelho vê Jesus plenamente orando ao Pai. Em várias circunstâncias ele se recolhe para fazer a oração ao Pai. E nós outros nos achamos tão perfeitos, não precisa oração, eu já fiz ali, já atuei ali, fiz uma caridade, fiz isso. E nos eximimos dessa condição maravilhosa, porque como a própria Joana diz, no instante da oração, abrimos-nos para o psiquismo divino, olha só, abrimos-nos para a percepção das elevadas esferas espirituais em nosso socorro, a nos intuir como bem proceder. Então, não há roteiro mais seguro
para agir bem do que a sistemática da oração feita com ternura, direcionada a Deus. Mas é dito, analisado no Evangelho segundo o Espiritismo, em se analisando essa passagem evangélica, é trabalhado em 2 capítulos, no 25, no 27, e no capítulo 25 há exatamente a reprodução dessa passagem evangélica que está contida, como eu disse, em Mateus e em Lucas. Mateus dá essa ideia do pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. E faz todo o comentário de que aquilo que o Pai dá não poderia ser diferente na sua resposta daquilo que nós, como imperfeitos, somos e oferecemos, né, respostas aos pedidos dos nossos filhos. Mas no Evangelho de Lucas há uma passagem em que, referindo-se a essa lição do Mestre, Jesus oferece uma parábola e nos oferece a parábola do amigo importuno. É assim que está contido em Lucas. Eu vou fazer a descrição para a gente poder comentar. Disse-lhes ainda: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, embora não se levante para dar-lhes por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, todo o que procura encontra, e ao que bate lhe será aberto. Veja que há uma ideia trazida por Lucas que é importante, que não está contida em Mateus, que é a ideia de que precisamos insistir, ser perseverantes naquilo que pedimos e que buscamos. O próprio Cristo, numa outra passagem em Lucas, mais adiante, haverá de dizer: aquele que perseverar será salvo. Então, perseverar, agir com vontade, colocar toda a disposição naquilo que se planeja alcançar é fundamental. E é colocado exatamente por Jesus nessa passagem como na outra, nos oferecendo a ideia de que temos que perseverar em nossa busca. Pedimos. Quando pedimos, observemos, estamos pedindo aquilo que desejamos. Ninguém pede o que não deseja. Mas quantas pessoas pedem errado? A pessoa diz assim: eu queria pedir aquela casa, eu queria pedir aquele relacionamento, eu queria pedir aquele emprego, e fica pedindo a Deus que essas coisas aconteçam em sua vida. É o peditório mais comum: o amor, a posse, o emprego, a oportunidade, o sucesso. As pessoas pedem efetivamente isso, e às vezes faz até um comércio com Deus, diz assim: olha, se eu receber isso, eu faço tal coisa. Às vezes coisas absolutamente desnecessárias, porque a pessoa diz: eu prometo ir andando a pé até não sei onde, ou então de joelhos. As pessoas fazem todo tipo de como se isso fosse muito agradável a Deus, que você andasse de joelhos por ali, isso tem alguma contribuição, mas nós fazemos pedidos dessa natureza, e não é essa a lição que nos é oferecida por Jesus. E é muito singular que mesmo os discípulos que o acompanhavam, não é nessa passagem de Lucas, mas numa outra passagem no Evangelho de João, que já na ceia pascal, veja, já era um momento aproximado dele ir para a crucificação, então o seu testemunho, e naquele instante, em falando com os discípulos, tentando acalmá-los para tudo que iria acontecer, disse: não perturbe os vossos corações, eu venci o mundo, e trazia esperanças, dizia que os acompanharia até o final do tempo. E há em um momento em que ele diz: tudo que pedires em meu nome haverá de vos ser oferecido pelo Pai, mas até agora nada pediste em meu nome. Olha que coisa fantástica.
Até aquele instante, os discípulos não tinham orado direito. Ele diz: tudo o que pedirdes em meu nome, haverá de ser assim. Quando a gente diz assim, em meu nome, não é dizer assim, em nome do Cristo, pronto. Disse em nome do Cristo, já vai receber. Não foi assim que Jesus disse? Se pedir em meu nome, em nome do Cristo, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Pronto, vai ser aceito. Não é isso. Quando a gente diz em nome de, sempre que vê isso no Evangelho, em nome de Deus, é a essência de Deus. Em nome do Cristo, na essência do Cristo. A essência do Cristo não é, ele não veio nos trazer lições de posses. Ele tinha dito para não adorarmos Mamon, mas adorarmos a Deus. Não podemos adorar duas coisas, dois senhores, Deus e o dinheiro. Quem quer o dinheiro, faça as suas louvações ao Deus do dinheiro. Mas quem quiser procurar o Pai, aí tem que ir na sua essência. E a essência que o Cristo nos trouxe foi exatamente plena de desapegos. Afinal de contas, o Filho do Homem não tinha nem mesmo uma pedra para recostar a sua cabeça. Não possuía nada. Então, como é que nós pedimos em nome do Cristo posses, sucesso? Nada disso tem a ver com a essência do Cristo. Mas se pedirmos na essência do Cristo, o que? Pedir: Senhor, me ofereces amparo para entender o sentido das aflições que estou enfrentando. Haveremos de receber a ajuda espiritual. Senhor, reforça a minha fé nesses instantes dos grandes enfrentamentos, para que eu permaneça no caminho certo. Haveremos de receber. Senhor, fazei com que eu busque o entendimento do teu Evangelho. Haverá de receber o auxílio. Porque estamos direcionando o nosso pensamento e o nosso querer para esse objetivo, de ascensão espiritual. Que é isso que, em última instância, é a essência que o Cristo veio nos trazer. Nós somos espíritos imortais e estamos numa longa jornada de aperfeiçoamento espiritual. De modo que tudo que pedirmos para nos direcionar à luz, haveremos de ser atendidos. E até aquele instante, próximo da crucificação, dizia o Cristo: mas até agora nenhum de vós pediu nada em meu nome. Então, ficavam pedindo coisas, a sogra de Pedro e tudo mais. Haveria de ser atendido em que situação, em que circunstância? Dizia Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, nos seus escritos, não está no Evangelho segundo o Espírito, seus escritos enquanto encarnado, e ele dizia: devemos insistir no pedido, porque Deus tem mais desejo de dar-nos do que nós de receber, mas por vezes ele adia a doação para que não se apequene pelo recebimento imediato, para que a gente mostre que está realmente perseverando, que está colocando vontade naquilo que quer. Como dizia o Cristo, para insistirmos, para colocarmos de fato a ideia daquilo que queremos receber com o nosso esforço de nos melhorarmos. Por qualquer palavra, por gesto, por ato, as nossas orações se refletem e refletem aquilo que somos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há, desta forma, trazido por Kardec, a ideia de que, em buscando a palavra do Evangelho como roteiro existencial, estamos nos conduzindo adequadamente para encontrar a porta. Porque o pedido, veja bem, só pede, nós quando pedimos algo, pedimos a alguém direcionado. Se é no cotidiano da vida, eu digo: eu quero pedir algo ao meu filho, eu me direciono ao meu filho, eu me direciono àquela pessoa com quem eu trabalho. É um pedido direcionado, ninguém pede a esmo, pede direcionado a alguém. Então, a primeira coisa é reconhecer a quem pede. E quando pedimos a Deus, reconhecemos Deus naquilo que é a nossa convicção de Deus. Então, o sentido do pedido tem a ver com o sentido daquilo que acreditamos ser Deus. Quando temos uma dimensão mais clara do que é Deus,
fazemos o pedido conforme o Cristo nos solicita. Pedir em seu nome, pedir naquilo que interessa para a evolução espiritual, para alcançarmos ao próprio Pai. Então, esse nosso pedido vai estar repleto de significados espirituais. Quando temos uma impressão de Deus, como nós construímos Deus, não é que somos feitos à sua imagem, mas Deus é um homem como nós, porque imaginamos, às vezes, vingativos, né? Às vezes justiceiro, às vezes violento, né? Capaz de realizar, né, contra os nossos inimigos a vingança que nós gostaríamos de realizar. Então pensamos Deus com os defeitos humanos. Quando pensamos Deus assim, também solicitamos para Ele pedidos humanos, né? Pedidos dos nossos humanos desejos. E diz Emmanuel que o homem, ao realizar os seus pedidos, deve buscar fundamentalmente aprender a pedir caminhos de libertação. Essa é uma construção adequada. Quando buscamos a evolução espiritual, buscamos apoio para nos instruir, para nos elucidar o porquê dos nossos enfrentamentos, isso é buscar caminhos de libertação. E diz Emmanuel, consoante com a lição do Cristo, que devemos desejar com força e decisão, porque desejar nos encaminha para a procura. Depois que desejamos algo e pedimos, é preciso procurar aonde está o nosso destinatário, não é? A quem vamos remeter a nossa carta ou a quem vamos dirigir para visitar. Então precisamos encontrar essa porta. Então, para esse roteiro que vai nos levar ao encontro da porta, precisamos planejar, precisamos ter clareza, analisar qual é o melhor roteiro. Existe um caminho por aqui, outro caminho por ali. Qual é o roteiro? E é um roteiro sempre de trabalho. Precisamos trabalhar para chegar a esta porta que diz o Cristo, haverá de ser aberta se batermos, e batermos com a insistência, com o nosso esforço iluminativo, nós batermos com insistência, com determinação e com perseverança, haverá de ser aberta esta porta. Então, diz Emmanuel que não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Desta forma, o que devemos pedir sempre é para irmos nos despindo dessa vestimenta grosseira, desse primitivismo que ainda carregamos. Esta é a melhor oração. E diz, na realidade, Emmanuel, que nós acharemos sempre. Para buscar encontrar o bem, é preciso procurá-lo todo dia, porque muitas vezes nós procuramos o mal, então encontraremos o mal. Pedi e vos será dado. Quem pede o mal vai receber em última instância. Todo o nosso esforço de buscar sucesso, né? Isso tudo haverá de nos trazer, pela lei de causa e efeito, aquilo que buscamos, ou seja, a materialidade, ela vai encharcar a nossa vida de mais desejos fúteis que nos distanciam da luz divina. Então, a condição da prece é exatamente nos mantermos, como dizia o Cristo, em condição de nos afastarmos dessa exterioridade com que muitas vezes as pessoas nos templos religiosos vão à frente do templo religioso, se mostra muito constrito para dizer que está muito vinculado a Deus, ou muito sofrido para mostrar que fez os jejuns penitenciais, quando nada disso interessa a Deus, mas um coração limpo. E por isso que o Cristo dizia: se tens algum inimigo, se estás brigado com teu irmão, vai e faz a paz com ele antes de vir entrar ao templo. Na realidade, o templo não precisa ser um centro espírita, não precisa ser um templo católico, evangélico ou qualquer outro. O templo é o templo interno em que nos fazemos orar, voltados para nós mesmos. Mas como entrar nesse templo vazio de Deus? Porque cheio de mágoas, de ódios, de rancores, é preciso limpar esse lugar, este altar sagrado que está dentro de nós, para podermos orar em profundidade e encontrar o Cristo interno. Então, é exatamente assim que devemos pensar.
Diz Emmanuel que o Senhor dá sempre, o socorro vem sempre. Às vezes vem em forma diferente. A gente não se apercebe aquela chaga em nossa vida, aquela doença, aquela desencarnação de um ente querido, tudo aquilo faz parte de um roteiro de rearrumação de nossas existências espirituais, a nossa vida espiritual, em termos de harmonização com os nossos adversários, que nem sabemos, mas está ocorrendo ali. E muitas vezes olhamos essas coisas, mas eu pedi tal coisa para Deus e veio uma resposta dessa. Eu pedi saúde e eu vim ter a doença, e não sabemos que aquela doença no corpo físico está exatamente trazendo a cura ao nosso corpo espiritual. Nós não nos apercebemos disso e queremos sempre julgar Deus, se Deus nos respondeu bem ou mal, como se Deus pudesse de alguma forma responder que não fosse exatamente para o nosso bem. Sempre a resposta de Deus é em direção ao nosso bem. O nosso agir, o nosso pedir é que nem sempre é de acordo com o nosso bem. Então, a prece, ela é sempre a transmissão do nosso pensamento. Aquilo que cultivamos dentro de nós se transforma em prece. Quando quisermos saber qual o grau evolutivo que temos, analisemos as nossas preces. Olhemos para aquilo que foi a nossa prece do dia de hoje, do dia de ontem, da última semana, do último mês, do último ano. Como é que tem sido as nossas orações? E aí, analisando as nossas orações, podemos dizer se estamos nos vinculando ao Pai, se estamos nos aproximando da bondade divina. Há registros importantíssimos a trazer sobre a oração, certamente, mas haveríamos de nos referir a todo um roteiro que foi oferecido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo recheado de orações. E é interessante, muitas vezes as pessoas dizem assim: como eu devo conhecer a doutrina espírita, não é? Eu estava falando aqui, se queres conhecer o que sois do ponto de vista da oração, do ponto de vista da religiosidade e da espiritualidade, observa a tua oração. Pois bem, as pessoas dizem assim: o que é que eu tenho que aprender para saber sobre a doutrina espírita? E é muito interessante. Aí certamente haverá de ser apresentado o livro dos Espíritos, olhar o nosso roteiro das obras básicas do Espiritismo, as outras, né, com o roteiro de Emmanuel na avaliação do Evangelho, e tantas outras obras riquíssimas que o Espiritismo nos oferece. Mas se queremos ter uma síntese da doutrina espírita, olhemos as orações que Kardec traz. Se olharmos cada uma das orações e as orações em conjunto, está resumida naquelas orações toda a doutrina espírita. Porque oramos pelos desencarnados, aqueles que estão em processos de obsessão, e sempre observamos como lidamos com essas questões, aos doentes, não é? Aos que necessitam, né, de uma palavra, que estão passando por uma depressão e tudo mais. Cada uma daquelas orações tem sustentação na doutrina espírita. São orações com fundamentação da doutrina espírita, e ali há uma síntese maravilhosa sobre a própria doutrina. Mas eu queria, para a finalização dos nossos trabalhos, de falar de dois personagens extraordinários do cristianismo. Diz Joana que o Cristo nos ofereceu a oração dominical, o Pai Nosso, como resposta ao discípulo amado. No Evangelho não diz apenas que um discípulo solicitou e Cristo nos ensinou o Pai Nosso. Mas Joana afirma ter sido o discípulo amado, João Evangelista. O jovenzinho João pede ao Cristo e o Cristo oferece aquela. É um roteiro de elevação espiritual, porque inicialmente nos dirigimos a Deus em reconhecimento a toda a grandiosidade do Pai que está nos céus. E depois pedimos que o céu habite dentro de nós, o reino de Deus se faça dentro de nós, para que nós sejamos misericordiosos, fraternos,
plenos e ricos da bondade divina e da misericórdia e da justiça divina, para nos relacionarmos com os nossos semelhantes a tal ponto que nas discórdias que por acaso venhamos a ter, possamos perdoar aos nossos detratores, aos que violentam a nossa paz, assim como desejamos que nos sejam perdoados os nossos erros. E mais adiante, nos confirmando na condição de olharmos para dentro de nós, sabedores que precisamos evoluir em nossa superação de nossas sombras, pedimos a Deus para nos livrar de todo o mal. E é, desta forma, um roteiro para agirmos em relação aos nossos semelhantes, a nós mesmos e em direção ao Todo-Poderoso. E, reencarnado João Evangelista como Francisco de Assis, ele constrói, é um dos escritos dele, a paráfrase ao Pai Nosso. Diz o Cristo, Santíssimo Pai que estás no céu. E diz Francisco, Santíssimo Pai Nosso, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e Consolador. Tu que estás nos céus com os anjos e santos iluminando-nos, para que te conheçam, porque tu, Senhor, és luz, inflamando-os, para que te amem, porque tu és amor, habitando nele e enchendo-os, para que gozem a bem-aventurança, porque tu, Senhor, és o supremo bem, o bem eterno, de onde procede todo o bem, e sem o qual não há bem nenhum. E diz o Cristo, santificado seja o vosso nome. E diz Francisco, que o conhecimento de ti mais se clarifique em nós, para conhecermos qual a largueza dos teus benefícios, a grandeza das tuas promessas, a alteza da tua majestade e a profundeza dos teus juízos. Olha que coisa maravilhosa! Reconhecermos todas as dimensões de Deus em nós, porque assim, diz o Cristo, venha a nós o teu reino. Diz Francisco, de modo a reinares em nós, pela graça, e a levar-nos a entrar no teu reino, onde a visão de ti é clara, o amor por ti é perfeito, ditosa a tua companhia e gozaremos de ti para sempre. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus habita dentro de nós, como dizia o Cristo, e Francisco reconhecia isso, para que venha essa misericórdia plena de luz para dentro de nós, porque assim nos ergueremos de onde estamos e poderemos ser, depois, direcionados ao teu reino de glória. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dizia o Cristo. E Francisco diz, para te amarmos de todo o coração, pensando sempre em ti, sempre a ti, desejando com todo o nosso espírito, com todas as nossas motivações, vontades, direcionados sempre a ti, alegrando-nos dos bens dos outros como dos nossos, compadecendo-nos dos seus males e não fazendo mal a qualquer um. Diz o Cristo, o pão nosso de cada dia, e diz Francisco, o teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá hoje, para a memória, inteligência e reverência do amor que nos teve e de quanto por nós disse, fez e suportou. Olha que coisa maravilhosa. O pão nosso de cada dia, o pão que precisamos espiritual é o Cristo de Deus. O seu Evangelho é a vida de Jesus. É tudo o que precisamos para nos abastecermos espiritualmente. Perdoa as nossas ofensas. E diz Francisco, por tua inefável misericórdia, por virtude da paixão do teu amado Filho, nosso Senhor, e por todos os méritos e intercessão da Virgem Maria, perdoarmos a quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, oculta, manifesta, súbita ou renitente. Olha que coisa maravilhosa. Tentação, oculta ou manifesta, súbita ou renitente. Tão espiritual essa oração de Francisco. Mas livra-nos do mal. E diz Francisco, passado, presente e futuro. Olha que coisa linda. Livra-nos, Senhor, do mal. Às vezes nos direcionamos aos nossos inimigos encarnados, com vontade de realizar o perdão. Peçamos em nossas orações o perdão a todos que nos fizeram inimigos em outras encarnações, porque são aqueles que nos circundam, ainda magoados com os nossos erros, com as nossas violências do passado. Oremos por ele. Que maravilhosa essa oração de Francisco.
que recebeu a incumbência, enquanto João Evangelista, de acompanhar Maria. Esta fantástica expressão do amor de Deus entre nós. Porque imaginamos Maria em oração, assumindo a sua missão redentora no mundo. Porque foi convocada para a missão de receber em seu ventre ao Cristo. E ela em oração dizendo: Senhor, fazei na serva conforme a vontade do Pai. Sabia de tudo o que iria passar, dos sacrifícios. E quando vendo aquele menino e sabendo-o diferente, perseguido desde as tenras idades, tendo que fugir daqui e ali e proteger, quantas orações pedindo a proteção de Jesus por nós, realizou aquela Mãe Santíssima. E mais adiante, as suas orações, no instante do sacrifício do seu Filho, e podemos ouvi-la na acústica de nós mesmos, se agora nos entregarmos em oração e nos vincularmos àquele instante em que no madeiro estava o Cristo Jesus e a sua mãe aos pés da cruz, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu sei que Tu haverá de ajudar e tirá-lo desse sofrimento tão grande. Mas ela recebia a influenciação espiritual a lhe dizer que aquilo se fazia conforme a vontade do Pai. E mais em um instante ela disse: Senhor, embora as dores que enfrento, seja feito conforme a Tua vontade. E mais adiante é dito por Humberto de Campos no relato, em que ela, já morando com João em Éfeso, naquele instante em que ela soube, já em idade provérbica, ela soube do martírio dos cristãos em Roma, ela faz a oração, pedindo ao Pai para acolher a todos que ali estavam no martírio, no circo romano. E é naquele instante que se aproxima o Cristo e vem lhe dizer: minha mãe, o meu Pai quer que tu sejas, no seu reino de amor, a rainha. Olha que coisa maravilhosa, a rainha mãe de todos nós, aqui em um mundo cristão, nas várias denominações, certamente os católicos em boa parte, os espíritas que a reconhecem como espírito de elevado vibratório. Ela recepciona as nossas mais sentidas dores, as nossas aflições, e com seu manto de amor, toda luz, acompanha aqueles que são mais sofredores em todos os recantos, ou como nos é revelado, em memória de um suicida, nos recantos, nos abrigos dos suicidas, está lá a Legião de Maria. Ivone Pereira registra o amor de Maria. E nos é dito por Humberto de Campos, às 6 da tarde, quando a música, em homenagem a Maria, em todos os cantos, a Ave Maria cantada, o céu e a terra se encontram, abraçados, em profundo amor, para socorrer aos irmãos degradados de todos os infortúnios, em nome do Pai sempre. Porque Maria, assim como Francisco, aprendeu profundamente as lições do Mestre, inovidade, sobre o amor do Pai, a ligação que devemos ter em oração para buscarmos, cada dia, e por nosso muito amar, alcançar o momento de dizermos, assim como Ele: eu e o Pai somos um. Que o amor do Cristo nos acompanhe nesta noite, em oração sentida, porque hoje a espiritualidade nos abraça na contemplação de nossas orações mais sentidas, porque ao tratarmos do Evangelho do Cristo, o céu e a terra se irmãos numa oração sobre ele. Muita paz.